Você já parou para pensar, e se os deuses do passado, aqueles que aparecem nas histórias mais antigas da humanidade, não fossem exatamente deuses? E se eles fossem visitantes de outros mundos que chegaram à Terra há milhares de anos, trazendo consigo tecnologia, conhecimento e talvez até mesmo a própria origem da humanidade? Calma, eu sei que parece loucura, mas o que eu vou te contar aqui é uma teoria. Não é um ponto de vista pessoal, nada de crença, só curiosidades, mitos e possibilidades cósmicas. Hoje a gente vai entrar fundo na história dos Anunnaki, os supostos deuses alienígenas, criadores da civilização humana. Então, respira fundo, porque essa viagem vai atravessar o tempo, os templos do Egito e talvez o próprio espaço. Mas primeiro, quem eram os Anunnaki? Tudo começa há mais de 6.000 anos na antiga Suméria, uma das primeiras civilizações conhecidas. Nos tabletes de argila encontrados por arqueólogos, existem, sim, registros de seres chamados Anunnaki, figuras poderosas que desceram dos céus e ensinaram aos humanos tudo o que sabiam, como agricultura, escrita, astronomia, medicina e por aí vai. Os sumérios acreditavam que os Anunnaki vieram de um planeta distante chamado Nibiru, um mundo que, segundo algumas interpretações, passaria próximo à da Terra a cada milhares de anos. E aí vem a parte curiosa. Esses deuses são descritos com aparência humana. Claro que maiores, mais fortes e muito mais inteligentes. Eles não eram eternos, mas viviam por séculos. Agora imagina uma civilização antiga, vendo seres assim, descerem do céu em máquinas brilhantes. Eles não teriam outro nome para dar, né? Chamariam, obviamente, de deuses. Agora vamos entender aqui os criadores da humanidade. Segundo, algumas traduções e interpretações de textos, os sumérios, os Anunnaki não apenas visitaram a Terra, eles criaram seres humanos. Dizem que precisavam de trabalhadores para minerar ouro e outros recursos preciosos. Então, com o que já existia na Terra, talvez espécies primitivas, eles misturaram, seu próprio DNA para dar origem ao ser humano moderno. E daí que vem a teoria de que fomos projetados, não apenas evoluídos, que somos uma criação híbrida, parte terrestre, parte extraterrestre. E aqui que a coisa fica interessante. Essa história lembra um pouco outras tradições antigas, como a bíblica, onde Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Coincidência? Talvez, mas é curioso como culturas diferentes parecem contar histórias muito parecidas. Os deuses do Egito e outras civilizações, se vocês forem para pensar, os egípcios, lá também existiam deuses que vinham do céu com conhecimento avançado em astronomia, engenharia e matemática. Os antigos egípcios construíram pirâmides com uma precisão que até hoje desafia a ciência moderna. Como uma civilização tão antiga sabia alinhar construções gigantes com as estrelas de Órion com tanta exatidão? Alguns acreditam que os deuses egípcios como Ra, Osíris e Ísis eram representações dos mesmos deuses, seres que os sumérios chamavam de Anunnaki, só que com nomes diferentes em outra cultura. E se os deuses de civilizações antigas no Egito, na América e na Ásia forem apenas versões locais dos mesmos visitantes cósmicos que vieram à Terra em tempos diferentes? Olha, temos evidências, mitos e mistérios, tá? A ciência oficial, claro, não apoia essa ideia, mas o que intriga é a quantidade de coincidências. Povos que nunca se encontraram em épocas diferentes e lugares distantes, todos relatando seres que vieram dos céus, ensinando ciência, matemática e leis. E mais, muitos desses deuses são descritos em naves, carros de fogo ou discos brilhantes. Será que essas coincidências antigas, essas descrições,
São tentativas de explicar algo que eles não compreendiam. Imagina você há 5.000 anos vendo, né, uma nave pousar. Como você descreveria aquilo sem conhecer tecnologia? Provavelmente diria que os deuses desceram do céu. E se for verdade? Agora, e se tudo isso for real? E se os deuses antigos realmente forem alienígenas que nos visitaram e moldaram o início da nossa civilização? Isso mudaria completamente o que sabemos sobre religião, história e até sobre quem somos. Afinal, se fomos criados por eles, eles seriam nossos deuses? Ou apenas os nossos engenheiros? E será que eles voltariam um dia? Será que as antigas profecias que falam sobre o retorno dos deuses se referem, na verdade, a uma nova visita extraterrestre? Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez os Anunnaki sejam apenas mitos. Ou talvez sejam parte da nossa própria história cósmica. Mas o que é certo é que esses registros antigos, essas coincidências e mistérios, continuam despertando perguntas que a ciência ainda não consegue responder. Se a vida na Terra for só um capítulo de uma história muito maior que começou entre as estrelas? E aí, o que você acha? Será que os deuses antigos eram realmente visitantes de outros planetas? Ou tudo isso é só mito e coincidência? O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua teoria. E se curte esses temas misteriosos, já se inscreve porque o universo ainda tem muitos segredos pra gente explorar juntos.